Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Números, capítulo 18, versículo 20, que fala assim: O Senhor Deus disse a Arão: Você não terá terras nem propriedades em Israel, como os outros israelitas têm. No meio dos israelitas, eu sou a sua propriedade, a parte que você vai receber. Gente, somente o versículo 20. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, Deus estava dizendo para Arão que ele não precisa se preocupar com nada. Porque se ele é obediente ao Senhor, se ele tem intimidade com o Senhor, né, se ele tem intimidade com Deus e é obediente a Deus, ele não precisa se preocupar com nada. Por quê? Porque Deus se responsabiliza por ele e Deus provém na vida dele. Entende? A partir do momento que Arão ali fosse obediente a Deus e temeroso ao Senhor. O que Deus quer que a gente entenda disso aqui, trazendo para a nossa realidade atual? Ele vê você como Arão, ok? Você é uma pessoa que tem intimidade, você é uma pessoa que busca o Senhor, você é uma pessoa que teme ao Senhor, você é uma pessoa que busca ter uma conexão maior com Ele, tá? Então, a partir do momento que somos temerosos ao Senhor, temos intimidade com o Senhor, temos relacionamento com o Senhor, a gente não precisa se preocupar com nada. Por quê? Porque Ele provém na nossa vida. Ele nos dá sustento, Ele nos sustenta. Entende? A gente precisa entender, aprender a depender de Deus. Verdadeiramente. É muito bonito ficar falando aqui que a gente precisa aprender a depender de Deus. É muito bonito ficar falando que a gente precisa ter relacionamento com Deus, mas você precisa colocar isso em prática na sua vida. Não adianta só você escutar a palavra todos os dias e não praticar o que você está escutando, e não meditar no que você está escutando. Entende, gente? Algo entra e fica, fica. Algo entra, entra. Você absorve, absorve. Porém, é necessário que você, na sua individualidade, você coloque isso em prática. Porque senão você nunca vai aprender. Entende? Então a palavra, ela é viva. Ela precisa ser praticada. Ela precisa ser desenvolvida através da sua vida. Para você vir a aprender. Conforme você for aprendendo, você vai deixando de pecar. Você vai deixando de cometer erros. Você vai se aproximando mais de Deus. Você vai tendo um relacionamento. Então é necessário que você pratique, que você escuta. É necessário que depois que toda meditação que a gente faz, você pegue lá a sua Bíblia, leia aquilo, tá? Leia o versículo, leia o capítulo, e você venha se inteirar do que está acontecendo ali, para você também entender e assim você criar um relacionamento, um vínculo com Deus, tá bom? Então, o que a gente precisa aprender disso aqui? Aqui o povo do Egito estavam no deserto. Eles estavam passando pelo deserto para chegar na terra prometida. Então, o que Deus estava falando com Arão aqui? Que ele não ia ter um lugar fixo, igual a família dele tinha. Por quê? Porque Deus separou ele. Deus escolheu ele para uma função significativa ali dentro. Entende? Arão era um sacerdote. Arão era uma pessoa que tinha contato com Deus. Ok? Era uma pessoa que tinha intimidade. Era uma pessoa que era temerosa ao Senhor. Era uma pessoa que tinha um diferencial ali. Vamos colocar dessa forma. Então, o que Deus estava explicando aqui para ele? Que ele não ia ter um lugar fixo, ou seja, que ele estava ali para servir ao Senhor e que ele não precisava se preocupar com nada, porque Deus ia prover na vida dele e na vida de todos. Porém, como a gente está falando de Arão aqui, vamos enfatizar no Arão, ok? Então, Arão não tinha um lugar fixo para morar, uma residência, vamos colocar dessa forma, tá? E era Deus que provia na vida de Arão. Entende? Então, se hoje você é uma pessoa que você tem intimidade com Deus, que você tem relacionamento com Deus, você não precisa se preocupar com o dia da manhã. Você não precisa se preocupar aonde você vai morar. Você não precisa se preocupar com a comida que você vai comer, nem com a roupa que você vai vestir, porque Deus vai prover na sua vida. Entende? Então, ao invés de falar que você precisa comprar algo, que você precisa de algo para a tua vida, começa a pedir ao Senhor. Eu sei que muitas pessoas aqui têm dificuldade de pedir.
Porque são pessoas muito independentes, porque aprenderam que se eu não correr atrás, eu não tenho. Se eu não correr atrás, ninguém me dá. E isso está encroado dentro de você. Entende? Então Deus quer tirar isso dentro de você. Deus quer mostrar que você pode sim depender dele e que ele vai prover na sua vida. Deus quer que você confie nele. Deus quer que o seu relacionamento com ele seja um relacionamento de dependência. Um relacionamento que você confie e acredite nele, que ele vai prover na sua vida. Entende? Então, ao invés de falar, eu vou comprar isso aqui, eu preciso comprar comida, eu preciso comprar roupa, eu preciso comprar isso, começa a falar assim, Senhor, eu quero comida. Senhor, eu quero uma roupa. Senhor, eu quero um carro, eu quero pagar a conta do boleto, eu preciso, entende? Começa a conjugar o verbo diferenciado. Em vez de falar, eu preciso comprar, eu quero isso aqui. Para Deus, em oração. Senhor, essa saia aqui, essa blusa aqui, esse sapato aqui, eu sempre quis ter. Deus conhece o seu coração. Ele sabe o que está faltando para ti. Ele sabe o que te agrada. Só que ele quer que você verbalize. E a gente só consegue esse entrosamento com Deus, esse relacionamento com Deus, essa dependência com Deus, se a gente verbalizar, se a gente orar, se a gente falar. Entende? Tudo que é falado aqui é ligado no céu. Então, uma vez que você fala aqui, independente de ser bom ou ruim, é ligado no céu. Então, se Deus está falando para você aprender a depender dele e ser um com ele, que ele quer o relacionamento contigo, começa, ao invés de verbalizar que eu preciso comprar, começa a falar, Senhor, eu quero isso aqui. Senhor, eu preciso disso aqui. Que no tempo dele, ok? Porque quando a gente fala assim no tempo dele, às vezes dá uma frustração na gente. A gente, poxa, a gente tem que esperar. Sim, por quê? Porque a partir do momento que Deus fala assim, você fala para Deus que você precisa de algo, que você quer algo, esse meio tempo, esse do meio do caminho, ele está trabalhando o seu coração. Ele está fortalecendo a sua fé. Ele está vendo se realmente o que você está pedindo para ele, você quer aprender a depender dele. Entende? E aí, nesse meio do caminho, entre a sua petição e Deus realizar o que você quer, existe aí um entrosamento, um relacionamento, uma dependência, uma confiança que está sendo gerada. Entende como Deus trabalha? Quando você consegue entender isso, quando você consegue relaxar em Deus, descansar em Deus, confiar em Deus, a sua vida espiritual, ela vai fluir como um rio. Entende? E a sua vida física também. Por quê? Porque tudo antes de acontecer nesse plano aqui, nesse plano físico, primeiro acontece no plano espiritual. Então, se você está entrando em harmonia, se você está entrando em relacionamento com Deus, em harmonia com Ele, em concordância com Ele, em dependência dEle, a sua vida ela vai fluir mais rápido. Por quê? Porque você aprendeu a confiar. Você desenvolveu isso dentro de você. Entende? E aquelas crenças limitantes que você foi imposta em você no decorrer do seu crescimento, do seu processo de desenvolvimento de ser humano, elas vão sendo eliminadas, porque você está aprendendo a ter relacionamento com Deus. Você está aprendendo a buscar a presença de Deus da forma correta. A gente precisa entender que Deus é Espírito. E a gente só se conecta com o Espírito com outro Espírito. Dentro de você habita um Espírito. Entende? Essa parte de fora aqui é a casca, mas dentro de você habita um Espírito. E para você vir a entender as obras de Deus na sua vida, o que Deus quer contigo, é necessário que o seu Espírito seja despertado. E a gente só consegue isso com relacionamento. Senão a gente age de forma mecânica com Deus. E Deus não quer que você age de forma mecânica com Ele. Ele quer que você o sinta, Ele quer que você o entenda, Ele quer que você converse com Ele, que você se relacione com Ele. E para a gente se relacionar com Ele, nosso espírito precisa estar despertado. E a gente só consegue isso através de relacionamento. A gente só consegue isso buscando em Deus em oração. A gente só consegue isso passando um momento com Deus. Entende, gente? Então, para você ter a provisão na sua vida,
hoje, eu não sei o que está faltando na sua casa, eu não sei o que está faltando na tua vida, mas Deus está te ensinando aqui, para você ter a provisão de Deus na sua vida e não faltar nada para você no seu relacionamento com Deus e no seu processo, é necessário que você busque Ele em oração, é necessário que você tenha com Ele um relacionamento, é necessário que você verbalize para Ele o que você quer. Peça, Pai, Senhor, Deus, eu preciso disso aqui. Tá faltando na minha casa. Eu preciso de dinheiro para pagar as contas. O Senhor me ensina através da tua palavra que eu preciso pedir a Ti. Eu preciso confiar em Ti. Então eu tô aqui pedindo. Eu tô aqui confiando. E faça isso gradativamente, todos os dias, confiando que Deus vai prover na sua vida, confiando que o deserto que você se encontra hoje é um treinamento e uma escola para você aprender a depender de Deus para tudo que está por vir. Porque conforme a gente vai avançando de nível, conforme a gente vai desenvolvendo dentro do reino, hoje o que é um gigante para você, amanhã será uma formiga. Vai aparecer outro gigante para você. Porém, aquele gigante que aparecer para você lá na frente, ele não vai causar tanto impacto em você, porque você já passou por um gigante aqui atrás. Ou seja, você já passou por uma dificuldade aqui atrás. Então você vai estar fortalecido, porque você aprendeu a depender de Deus. Entende, gente? Então, para a gente ter sucesso na nossa vida espiritual, a gente precisa se achegar mais a Deus, precisa aprender a depender dele, precisa aprender a obedecê-lo, a ter relacionamento com ele. Aí a gente vai conseguir fluir, a gente vai conseguir andar, e a gente vai confiar e não vai se preocupar, porque preocupação gera ansiedade. A ansiedade retarda a bênção, ela trava a bênção de chegar na tua vida. Então se preocupe e priorize a presença do Senhor na sua vida. Porque quando a gente prioriza a Deus na nossa vida, as demais coisas Ele nos acrescenta. A gente não precisa se preocupar. A gente tem que parar de ser imediatistas, de sermos independentes demais. Deus não quer independência, Deus quer dependência. Deus não quer imediatismo, Deus quer confiança. E a gente precisa aprender todos os dias. A Bíblia fala que a gente precisa aprender a viver um dia de cada vez. Não se preocupeis com o dia de amanhã, o futuro pertence ao Senhor. Não se preocupe com amanhã. Se preocupe com hoje. Viva o seu hoje. Entende? O dia de hoje é o suficiente de atribulações que você vai ter ali. Então viva o que? Entende? Viva aqui, viva o hoje, viva o agora. Deixa que amanhã Deus está cuidando. Ele vai prover no seu amanhã. Quando você aprender isso, você vai descansar. Eu tive muita dificuldade com isso. Eu tive muita dificuldade de aprender a depender de Deus. Muita dificuldade, porque eu sempre tive muita dificuldade de confiar no meu dia a dia, com as pessoas de um modo geral. Então esse foi um lugar que Deus trabalhou muito em mim. Porém, quando eu decidi a tomar um posicionamento na minha vida, de querer acreditar no que Deus está falando para mim, eu posso dizer para você aqui, eu vivo do ministério, eu não tenho trabalho. Quem me sustenta todos os dias é Deus. Eu já passei por situações de pessoas chegarem na minha porta e trazer comida para mim. Isso foi um processo, porque eu sempre fui muito independente. Eu sempre fui aquela pessoa que eu abençoo o outro, mas eu tinha dificuldade de receber quando alguém me dava algo. Então até nisso Deus trabalha na gente. Por que eu estou abrindo isso aqui para você? Para você entender que o deserto que você está passando, Ele vai prover na tua vida. Você precisa aprender a confiar em Deus e a soltar o que você acha que você tem o controle nas suas mãos. Você não tem controle de nada. Deus só está esperando que você solte, para Ele começar a trabalhar na sua vida. E você aprender a depender dEle. E vocês serem uma unidade, um com o outro, em conjunto. Ter um relacionamento de pai e filho. Então, só depende de você se posicionar e acreditar que Ele pode prover na sua vida. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.